Ibrahim e Henrique de Oliveira são os nomes dos irmãos. Oficialmente falando, a busca da polícia pelos dois começou no dia 27 de fevereiro de 1995, depois que um casal foi atacado em uma cachoeira e terminou apenas no dia 16 de dezembro do mesmo ano. Mas os irmãos necrófilos já eram conhecidos pelos homens da lei. De 1991 a 1995, pelo menos 8 pessoas foram brutalmente assassinadas pela dupla. E todos os cadáveres sofreram necrofilia, por isso receberam a alcunha de irmãos necrófilos. Na zona rural de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, mais especificamente em Cachoeira de Janelas das Andorinhas, Elisete Ferreira de Lima e o marido, o vigia João Carlos Maria da Rocha, estavam curtindo o dia 27 de fevereiro, sozinhos, quando os irmãos Ibrahim e Henrique apareceram. Elisete estava dormindo às margens da caixa d'água, quando foi acordada por um homem em cima dela, enquanto o outro a observava de pé com uma pedra. Um dos irmãos agrediu a mulher na cabeça e quase foi impedido por João, o esposo que tentou defender. Só que ele não foi capaz de fazer nada, já que Ibrahim e Henrique rapidamente o mataram a golpes de pedra. E mesmo morto, o corpo de João foi sexualmente violado pelos serial killers. Ainda atordoada pela agressão, Elisete foi arrastada até uma parte densa da mata e violentada com violência por um dos irmãos. Enquanto o ato continuava, o outro ficou assistindo a cena, quase comemorando entre puros de alegria. Se os irmãos necrófilos não tivessem se distraído por um momento, Elisete não teria sobrevivido. Foi graças à brecha que ela escapou pela mata. Mesmo machucada e nua, ainda pediu ajuda a outras pessoas. Felizmente, Elisete sobreviveu. E o seu trágico dia deu início à operação que transformou a busca por Ibrahim e Henrique como prioridade para a segurança pública da região. Só que o que mais dificultou a captura dos criminosos foi o fato de que os dois praticamente viviam em uma região da Mata Atlântica, de 300 mil metros quadrados, que se estendia entre Nova Friburgo, Rio Grandina e Sumidouro. Um tamanho surpreendente, e que os irmãos tinham vasto conhecimento para se esconder e percorrer sem deixar rastros. O medo de ser a próxima vítima era tão grande que vários moradores passaram a sair de casa com uma arma de fogo na cintura. Já as mulheres, quando não tinham arma, andavam acompanhadas de homens armados. A estimativa do jornal A Voz da Serra é de que 70% das famílias da zona rural de Nova Friburgo deixaram suas casas pelo medo. Além de virem de uma família muito pobre, o que os impediu de frequentar a escola, os irmãos tiveram que presenciar a violência doméstica que a mãe sofria do pai. Um homem alcoólatra que perdia o controle durante as discussões e agredia a mulher. Uma violência que, diga-se de passagem, não se restringia apenas à mãe. Quando Ibrahim, Henrique e os outros irmãos não sofriam agressões, o pai os obrigava a dormir na mata sem nada para comer. Foi então que o ano de 1991 chegou, e com ele vieram os assassinatos de seres humanos. Até onde se sabe, a primeira vítima foi uma jovem de 21 anos chamada Eliana Macedo Xavier. Depois de uma semana desaparecida, o corpo dela foi encontrado no dia 15 de fevereiro de 1991, deixado no meio da mata. Já estava em estado avançado de decomposição, e uma das pernas havia sido comida por animais selvagens. As marcas no cadáver indicavam não apenas o uso de fios de arame para estrangular Eliana, como também que havia acontecido necrofilia. Somente quando a segunda vítima apareceu que foi possível definir um modus operandi dos irmãos. No dia 11 de setembro de 1991, o corpo de Norma Cláudia de Araújo, de apenas 11 anos, também foi encontrado sem vida, em uma região da mata próxima de onde estava o cadáver de Eliana. E sabe o que a perícia descobriu? Norma também havia sido estrangulada e tinha sinais de necrofilia. E isso foi o suficiente para a polícia ligar os dois feminicídios e voltar os olhos para Ibrahim e Henrique. Quando a morte de Eliana veio à tona, os dois também se transformaram em suspeitos, mas a falta de evidências deixou a dupla em liberdade. Já nesse segundo momento, assim que a polícia interrogou os irmãos, Ibrahim confessou ser o responsável pelo assassinato de Norma e ainda defendeu Henrique, dizendo que havia cometido o crime sozinho, na época com 16 anos.
Por causa do assassinato, Ibrahim foi internado até os 18 anos no Instituto Padre Rafael, na Ilha do Governador. Período este que sofreu maus tratos e abuso dentro da instituição. O fato é que, ao sair de lá em 1994, ele estava pior do que quando entrou. Mais frio, mais violento, e até seus familiares tiveram medo do rapaz. A mãe dele, Maria Luísa, chegou a contar que foi violada por Ibrahim antes da prisão, assim como a irmã mais nova do serial killer, Márcia. Só que no caso da irmã, a violência não foi apenas de Ibrahim, mas também de Henrique, que só não foi pai do filho da menina porque ela decidiu abortar. Bastaram 5 meses do retorno do jovem para que os assassinatos recomeçassem. Os irmãos necrófilos não usavam armas de fogo, apenas foices ou arames, já que um dos seus objetivos era não machucar os corpos para que pudessem praticar a necrofilia. O comum era que os dois fossem atrás de mulheres negras em regiões próximas da mata, e assim que terminavam tudo, os bandidos tinham o costume de levar pertences das vítimas como troféus, sendo mais comum as calcinhas. Foi então que aconteceu o caso de João e Elisete, que eu te contei lá no início. João foi assassinado e Elisete conseguiu sobreviver. E daquele dia em diante, os irmãos fugiram para o interior da mata para se esconderem dos policiais e passaram a viver em grutas, na janela das andorinhas, se alimentando do que a natureza tinha para oferecer. Mesmo não tendo participação nos crimes, a família Oliveira teve a casa incendiada e acabou se mudando da região com medo do linchamento dos moradores. Inclusive, a tia de Ibrahim e Henrique, Vera Lúcia da Marcelo, foi morta a facadas pelos irmãos no dia 1º de abril de 1995. Assim como as outras vítimas, os assassinos violaram o corpo após a morte e o deixaram na mata. Havia suspeita de que Vera Lúcia ajudava os sobrinhos com alimentos, e mesmo se esse fosse o caso, nem isso impediu que Ibrahim e Henrique tirassem a vida dela. Durante meses, os irmãos necrófilos continuaram os atos de terror. Entre os assassinatos, se escondiam na mata e simplesmente desapareciam. Com a vegetação muito densa, o trabalho dos policiais se tornou cada vez mais difícil. Foi somente depois da morte de Odete de Carvalho Silva, de 56 anos, que o BOPE foi acionado para servir de apoio à polícia local. No dia 17 de maio, Odete foi assassinada brutalmente com golpes de foice. Quem a encontrou sem vida foi José Lapa, seu marido. Ele até entrou na mata atrás dos irmãos, só que não achou nenhuma pista. Já no mês de julho, a vítima foi uma senhora de 67 anos chamada Íria Moraes Ornelas. Na mesma época, Maria Dorcileia Faultz, de 39 anos, foi atacada por Ibrahim Henrique enquanto estava em casa com o filho. O menino de 9 anos tentou ajudar a mãe grávida e acabou sendo agredido a pauladas. A criança foi encontrada apenas horas depois pelo pai e até chegou a ser levada para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu 2 dias depois. Quanto a Maria Dorcileia, o corpo dela foi encontrado na mata no dia seguinte ao ataque. Em meio a esses crimes, Ibrahim e Henrique tentaram invadir a casa de uma jovem. Só que a moça, assim como muitos outros moradores, estava armada e conseguiu afugentar os irmãos com tiros na porta. No dia 16, o lavrador César de Araújo Pinto viu Ibrahim no sítio do Coronel, um povoado na fazenda do Barro Branco. Mais do que depressa, César alertou a polícia e quase foi atacado por Ibrahim com um facão, mas o serial killer foi atingido antes por 5 tiros do subcomandante do BOPE, o capitão Fernando Príncipe Martins. A parte tensa poderia ter acabado aí, mas Ibrahim ainda conseguiu fugir para a mata mesmo ferido. 2 horas depois do confronto, a polícia conseguiu encontrar o criminoso já sem vida na mata. Quanto a Henrique, ninguém soube do seu paradeiro até 17 de junho de 1996, quando ele saiu da mata e pediu para uma pessoa entrar em contato com a promotora do caso. Henrique tentou fazer tudo o mais discreto possível, porque estava com medo de que fosse morto pela população. Só que o estresse por todo o medo que tinham passado levou muitas pessoas ao IML na tentativa de linchar o corpo, obrigando as autoridades a transferirem o cadáver para outra cidade. Quando Henrique foi julgado no dia 1º de setembro de 2000, se declarou inocente de todas as acusações, incluindo a morte do vigia João Carlos e o estupro de Elisete,
dizendo ele que só acompanhava o irmão nos crimes. Sem provas da participação ativa de Henrique, ele foi condenado a 34 anos de prisão. Os detalhes e as motivações dos crimes nunca foram entendidos a fundo, já que talvez Ibrahim fosse o único que conseguisse explicar tanta brutalidade. Henrique continua preso e Ibrahim morto. E esse foi o vídeo de hoje. Deixe seu like, compartilhe e siga o canal para mais